Bom, nessa aula a gente vai explorar uma propriedade análoga à propriedade da convolução, que é a propriedade da multiplicação. Tá? E por que essa propriedade ela é tão importante? Bom, a gente viu que quando a gente quer tirar a transformada de Fourier de um fenômeno, de um sinal, a gente precisa do registro temporal desse sinal de menos infinito até mais infinito. E aí a gente joga esse sinal aqui na integral de Fourier e a gente obtém o espectro. Né? Isso tem um problema prático bastante óbvio, bastante claro, de que a gente nunca dispõe, né, de todo esse tempo para poder medir o nosso sinal, certo? Então a gente vai ter que medir o nosso sinal por uma janelinha de observação finita. E na prática, né, quando a gente vai para fazer algum experimento, por exemplo, medir o ruído de uma máquina que está vibrando lá numa indústria, a gente vai com o nosso aparato de medição, nosso microfone, nosso analisador, e em algum momento a gente aperta REC, a gente deixa ele gravar por um tempo e aí a gente para de gravar. Então, na prática, né, nós observamos o nosso fenômeno, né, a gente não estava gravando, aí a gente apertou REC, começou a gravar, gravou por um tempo e parou de gravar, certo? Então, na prática, o que está acontecendo? O fenômeno, muitos dos fenômenos que a gente observa, eles estão ocorrendo o tempo inteiro, né, independente da gente estar medindo ou não. E a gente, na prática, vai gravar esse sinal por um tempo finito, e essa janela aqui é a janela de observação mais simples, é chamada de janela retangular. Quando a gente aperta REC e aperta STOP, a gente na prática está multiplicando o nosso fenômeno que está durando de menos infinito até mais infinito por um monte de zeros, ou por uns aqui na minha janela de observação e depois por um monte de zeros, certo? Então é como se o meu fenômeno ele fosse artificialmente multiplicado por essa função. Tá? E isso tem uma consequência na hora que a gente vai observar o espectro. Tá? Note que a gente não está falando agora, a gente não vai falar agora de sinal de entrada e sinal de saída, mas a gente vai falar só da observação de um desses sinais. Tá? Então a gente tem lá o nosso fenômeno multiplicado aqui por uma janela de tempo. Tá? E essa janela aqui no caso é retangular, mas isso se aplica a qualquer tipo de janela. E o que essa questão aí de janelas temporais tem a ver com a propriedade da dualidade, que a gente viu há algumas aulas atrás. Tá? Então, na propriedade da dualidade, a gente tem um fenômeno bem interessante. E na aula passada, a gente viu que uma convolução no domínio do tempo, né, expressa aqui para um slit, ela equivale a uma multiplicação dos espectros. Né? Então, eu tenho a convolução de x com h, isso equivale à multiplicação do espectro de x, o x de j⍵, com o h de j⍵. Tá? E pela propriedade da dualidade, se eu tiver então uma multiplicação, só que agora no domínio do tempo, isso vai equivaler a uma convolução no domínio da frequência. E isso soa absolutamente estranho, eu entendo que soa absolutamente estranho, mas é exatamente o que a gente obtém quando a gente opera matematicamente, né, a transformada de Fourier da multiplicação de dois sinais. A gente obtém essa convolução aqui. Então, o que a gente tem convoluído aqui? A gente tem o espectro do fenômeno que a gente quer observar convoluído com o espectro da janela. E este sinal aqui, que é a nossa janela de observação, mesmo que na prática a gente não esteja multiplicando nada no computador, né, operando uma operação num programa de computador, na prática quando a gente aperta REC STOP, a gente está observando o nosso fenômeno por uma janelinha de tempo e, portanto, multiplicando o fenômeno que está sempre acontecendo por essa janela de tempo. E aí a gente vai impor, né, o que a convolução faz, impor o comportamento, o espectro dessa janela, essa janela aqui de tempo possui um espectro, certo? E a gente vai impor as características desse espectro nas características do espectro que a gente está tentando observar. Então, o que a gente observa, mede, é esse xm, que é o espectro do fenômeno que eu gostaria de observar, né, convoluído com o espectro da minha janela de observação. Tá? A gente pode lembrar lá da questão lá do Anakin Skywalker, né? Então, o espectro que eu gostaria de observar é esse, o espectro da janela é esse, e na verdade eu observo isso aqui. Né? E a gente pode dar um exemplo um pouco mais concreto, né? Se a gente for lá para um Jupyter Notebook. Né? Então, na prática, eu vou ter um sinal observado, que vai ser o produto de dois sinais, do fenômeno com a janela. E isso equivale ali
a minha convolução no domínio da frequência, né? Faltou 1/2π, depois eu corrijo e entrego para vocês, tá bom? Bom, então o que eu vou simular aqui, né, nesse notebook? A gente tem agora um sweep que vai durar 1000 segundos. Não, sweep não, desculpa, um seno, que vai durar, um cosseno que vai durar 1000 segundos. Então ele está plotado aqui, ele vai de 0 até 1000 segundos. Pensem nele como o nosso fenômeno infinito, ou o nosso fenômeno de longa duração. E a gente sabe que o nosso cosseno ele vai ter apenas uma frequência. E é exatamente isso que eu observo aqui no espectro desse meu sinal. Então, tirando a transformada de Fourier dele, eu obtenho aqui um pico ali em 10 Hz, que é exatamente a frequência do meu cosseno ali, 10 Hz, certo? E agora eu vou definir algumas janelas. E por hora a gente vai definir só a janela, a gente vai lidar só com a janela retangular, tá? Então, vamos falar dessa janela retangular. Ela é essa janela de observação aqui, né? Ela vai de 0 até 1 segundo, ela vai ter amplitude 1, e de 1 segundo até 1000 segundos, indo além aqui do gráfico, que eu não plotei, né? Porque não ia dar para enxergar, mas indo além aqui do 1 segundo, 2 segundos até 1000 segundos, ela vale 0, tá? Então é como se eu estivesse medindo apenas bem o comecinho, o primeiro segundo do meu x de t, tá? Então o que vai acontecer? Eu gerei essa janela vermelha aqui, a retangular, tem esse tipo de espectro, então vocês podem observar que a partir de uma certa frequência o espectro decai e tem uma série de lóbulos, né? E tem um decaimento aqui. E se eu multiplicar o meu fenômeno de 1000 segundos pela minha janela e tirar a transformada de Fourier, eu obtenho, né, este espectro aqui em vermelho, né, que vocês podem claramente observar, não é um pico só no domínio da frequência, né? Isso porque o espectro da minha janela ele tem essa característica. Então, convoluindo essa característica do espectro com esse pico aqui, a gente obtém um pico, né, aqui exatamente na frequência de 10 Hz, mas é um pico com uma série de lóbulos laterais, né? E esse sinal vermelho aqui é o meu sinal observado, né? Então ele é um cosseno de 10 Hz por 1 segundo, e depois eu não observei nada, eu parei de medir, né? Então a gente está falando da observação dessa parte aqui do meu fenômeno, que dura 1 segundo. E aí a gente tem esse espectro estranho aqui, né, que leva em consideração o comportamento do espectro da janela com o comportamento do espectro do meu fenômeno que eu quero observar, tá? E a gente pode agora voltar na apresentação, porque toda vez que eu observo um fenômeno por meio de uma janela temporal, a gente vai ter estes fenômenos aqui, tá? Então imagina que eu estou tentando observar uma componente de frequência, e toda vez que eu observo o meu fenômeno por um período finito, eu vou ter um efeito, né, que chama em inglês, né, de smearing, que a tradução seria manchar, né, e leakage, que a tradução seria vazamento. Então a gente sempre enxerga o comportamento da janela como um efeito de mancha, né, como se a gente tivesse, a gente gostaria de observar com super foco um pico, mas a gente não consegue, e a gente tem um manchamento dessa imagem, né, no caso a imagem é o espectro, que é efeito exatamente da janela de observação finita. E a gente também tem um pouco de vazamento de energia para outras frequências que não fazem parte do meu sinal, né? Então a gente observa esses lóbulos aqui, eles não são parte do meu fenômeno, eles são um efeito da janela de tempo, tá? E a gente pode quantificar a qualidade da nossa janela, tá? Então a gente tem aqui algumas características das janelas, né? Truncar o sinal sempre vai gerar esses efeitos de smearing e leakage, né? De manchar e de vazamento. E o quão sério esse efeito depende de uma série de fatores. Entre eles depende, da qualidade da janela, e 2, um efeito primordial, é o tempo de observação que eu vou fazer do meu sinal, tá? Ou quanto dura a minha gravação, ou quanto dura a minha janela de tempo, tá? Então, no domínio da frequência tem algumas características
do espectro da janela que são muito importantes para nós. Por exemplo, uma das características mais importantes é a largura de banda dada ali em menos 3 dB. Né? O quão focada é essa minha janela? Será que ela é muito focada ou será que ela é pouco focada? Né? Outro efeito importante é a posição desse primeiro zero. Outro efeito importante é a amplitude relativa desse primeiro lóbulo, que quanto menor for, melhor. Então, o que eu quero? Eu quero uma janela que seja o mais focada possível, que tenha a menor amplitude do maior lóbulo possível, de forma que a diferença entre esse pico e esse pico que não faz parte do sinal seja maior possível. E eu quero que o decaimento desses lóbulos aqui seja rápido, ou seja, longe da minha frequência que eu quero observar, eu já não vou ter um efeito tão grande desses lóbulos laterais. Tá? E claro, né, que o cobertor é curto. Né? Claro que se a gente melhora um aspecto, a gente piora outro. Né? É a natureza. Então, a gente tem aqui 3 janelas, né? E aí eu posso até voltar lá no notebook para mostrar para vocês essas janelas. A gente tem essa janela retangular, que é simplesmente apertar REC e apertar STOP. Né? É uma janela que termina o teu sinal de maneira abrupta. Né? Então, se vocês podem notar até no cosseno aqui, que o cosseno terminou lá na amplitude 1 e ele foi limado, cortado. Né? Quando a gente usa outras janelas, a gente pode ter efeitos de fade in e de fade out, que é o que acontece lá com a janela Running e com a janela Humming. Né? São 2 janelas diferentes que têm esse efeito aqui de crescimento e diminuição. Tá? E isso tem consequências, né, na estimativa do espectro que vocês podem observar aqui. Né? Então, o que está acontecendo? Né? Se a gente voltar lá para a nossa apresentação, né, a gente tem que a janela retangular, por exemplo, a amplitude do lóbulo lateral dela, relativa ao lóbulo principal, é de cerca de 13 dB. Já as outras duas têm uma amplitude relativa bem maior, de 30 e de 40. Então, quando a gente volta lá no nosso notebook, né, a gente nota que a diferença entre o pico lateral aqui e os picos secundários é bastante grande da janela retangular para as outras janelas, certo? Então, nesse sentido, né, essas janelas aqui, a Running e a Humming, elas tendem a ter uma relação sinal-ruído melhor, porque a informação que não faz parte do fenômeno tem uma amplitude bem menor, que são essas amplitudes desses lóbulos laterais. Tá? Voltando aqui na apresentação. Né? O roll-off ali é diferente também, né? Vocês podem observar que os roll-offs, a taxa de decaimento, né, da janela Running, por exemplo, ela é bem maior, né? Então, para frequências diferentes ali, ela vai rejeitar mais essa informação inútil. E a largura de banda, ela depende muito do tempo de observação. E vocês podem observar que a largura de banda da janela retangular é a menor. Então, a janela retangular, ela tem o maior foco, mas a pior relação aqui de lóbulo lateral, certo? E observem o seguinte, né? Isso depende do tempo de medição. Então, quanto maior for o tempo de medição que eu tiver, mais focada vai ser a minha janela, ou menor vai ser a largura de banda, o bandwidth da minha janela. Tá? E a gente pode simular isso também aqui no nosso notebook. Né? Então aqui, né, observando esse espectro aqui, né, eu medi isso por, se não me engano, foi 1 segundo. Então, se eu medir, por exemplo, por 10 segundos, antes era 1 segundo, né? Agora eu vou medir por 10 segundos. Então, dá para observar, né, que agora eu tenho 10 segundos de janela, né? A janela ficou um pouquinho diferente. Já dá para observar que esse comportamento da janela, né, já ficou um pouco mais focado. Antes, as janelas decaíam aqui um pouco mais para frente, né? E agora, né, se eu observar os meus sinais medidos, né, eu tenho sinais medidos por 10 segundos, então vocês estão observando mais oscilação, porque eu estou medindo mais, e agora a gente observa que ficou, né, o espectro observado foi bem mais focado, certo? Então, medindo mais tempo,
a gente de fato, né, foca mais a nossa medição, né? A gente consegue resolver mais picos de frequência, certo? De forma melhor. Bom, então quanto mais tempo eu meço, menor é a minha largura de banda da minha janela e eu consigo achar picos de frequência de forma mais fácil. Tá? Então, algumas observações aí sobre as janelas, observações finais. Quanto maior for a largura de banda de uma janela, menor vai ser a habilidade dela de resolver picos próximos. Então, isso é uma coisa ruim, né? Então, a gente quer que a janela seja bem focada e o exercício que a gente vai ter, o trabalho que a gente vai ter dessa aula lida exatamente com esse problema de tentar resolver picos próximos de frequência, né? Com sinais janelados. Quanto maior for o pico mais significativo em relação ao pico principal, pior também, né? Pior a nossa relação sinal-ruído, então é como se a janela adicionasse ruído na nossa observação do espectro, que é uma coisa ruim, a gente não quer, essa informação ela não faz parte do fenômeno, né? Como a gente comentou. E se você melhora uma coisa, você piora outra. Então, se você melhora a largura de banda, né, diminui a tua largura de banda, torna a tua janela mais focada, você piora a amplitude dos picos e vice-versa. Se você melhora a amplitude dos picos, aumenta a tua relação sinal-ruído, você geralmente alarga o foco da tua janela. Tá? Isso é o efeito do cobertor curto aí, do fenômeno de janelamento temporal. O janelamento temporal, para janelas que não são a janela retangular, ela retira energia do sinal. Né? Se a gente voltar lá no notebook, vocês observam que a gente tem o fade in e o fade out, e isso, portanto, retira ali energia do meu sinal. Tá? Então, o espectro estimado ele vai tender a ter uma magnitude menor quando a gente não usar uma janela retangular. Se a gente usar uma janela Running, por exemplo, o espectro estimado vai ter uma energia menor por causa do teorema de Parseval. Né? A gente pode aplicar uma função de correção, e essa função está aplicada no notebook, depois vocês podem dar uma conferida nos detalhes, né? Mas a gente pode aplicar essa função de correção ali para corrigir a magnitude, certo? E note que isso tem a ver então com o teorema de Parseval, a conservação da energia do espectro a partir lá do domínio do tempo. Já que a gente retirou energia no domínio do tempo, a gente também retira energia do espectro. E aí a gente compensa para calcular o espectro de maneira correta, certo? Bom, por hoje era isso. Então, até mais.